assisti um filme interessante que mistura corrida do Naruto com desaparecimentos de criança, mistério e um toque místico. Eu achei bem interessante porque tava muitas pessoas falando bem e falando que esse é o melhor filme de terror que tem esse ano, o absoluto cinema de terror. Então eu falei, vou dar uma atenção que deve ser um filme interessante e vai valer a pena eu pagar o ingresso pra assistir. Cara, foi bem complicado, eu achei um filme bem ruim em vários aspectos, interessante em alguns parâmetros, em alguns momentos, mas se perdem perto da metade pro final do filme e deixou a desejar nesses momentos. Eu vou falar do filme ou A Hora do Mal, mas eu vou continuar essa review depois da vinheta. Eu achei interessante por causa que esse filme, o diretor, ele colocou uma pegada que tinha na infância dele, que ele é uma criança, digamos, adultizada, ó a palavra aqui, voltando a voga de volta, que ele era uma criança que os pais eram os pais problemáticos, então ele teve que se virar, teve que cuidar dos pais, então ele teve que se tornar uma criança adulta já nova, e ele colocou esse parâmetro nesse filme porque o ator do Christopher, que é ele é um ator excelente nesse filme, por sinal. Ele rola toda a trama, daí ele tem que cuidar dos pais, enquanto ele tem que disfarçar pra a polícia e os professores não ver o que tá acontecendo, não imaginar que ele tá envolvido na trama principal. Então esse garoto tem um desenvolvimento muito forte na trama. Todos os atores são muito bons nesse filme. Tem a Julie Garner, que fez a Surfista Prateada. Tem o Josh Brolin, que fez o Thanos e outros personagens icônicos. Tem o Benedict Wong, que faz Doutor Estranho. Então tem cara de calibre aqui. Só ator de primeiro calibre. É interessante. Uma coisa que me pegou, que muitas pessoas não entenderam nesse filme, eu tenho quase certeza que tem várias pessoas que não entenderam, até eu fiquei meio perdido, é a parte de tempo desse filme, por causa que ele não é um filme anacrônico, ele não segue uma linha cronológica certa, que vai começo, meio filme, começo, meio e fim. No decorrer da história ele conta pontos de vista diferentes de cada pessoa, daí na metade pro final ele dá um gostinho do que tá rolando e tudo mais, e lá no final o diretor explica qual que é o que tá rolando do mistério, por que rolou aquilo com as crianças, por que as crianças, todas as crianças fugiram naquele momento, o que tá desenvolvendo, se é alienígena, se é magia, misticismo. Então na metade pro final o diretor explica, mas eu achei um filme bem enrolado nesses parâmetros, eles se perdem em vários momentos. Se você não estiver muito atento, você se perde por causa desse parâmetro, é muita enrolação. Eu achei a parte do desenvolvimento da bruxa ruim, por causa que o plano dela é um plano bem ruim. Se você desligar a parte racional e for viajar no filme, beleza, tem até com umas entregas interessantes, tem uma parte de tensão e violência, ok, só que na parte de roteiro ele deixa a desejar em vários momentos. Se você parar para raciocinar, a bruxa, ela teve um plano bem burro, por causa que ela poderia ter feito outros parâmetros no plano dela e ela daria certo e ela conseguiria escapar com vida, porque no final do filme a gente vê que ela morre no final do filme, e é interessante porque essa cena é bem pesada, as crianças devoram ela e matam ela de uma forma brutal. Pra mim, esse filme não tem muitas cenas de violência, de brutalidade que te deixa chocado, é mais a parte do Wong, que é o diretor do colégio, que as crianças somem, que tem uma parte que ele mata o namorado dele a cabeçada, tipo, não morre, deixando em voga assim, como acontece no Traga Ela de Volta, Faça Ela Voltar, eu toda vez troco o nome desse filme, Faça Ela Voltar, que é um negócio bem gráfico, que mostra e não te tira, ele deixa, em alguns momentos, ele deixa assim, barulhos, e meio subtendido que aquilo aconteceu, então ele te choca, mesmo sem mostrar. Então nesses parâmetros o diretor é bom.
Ele tem momentos interessantes, momentos bons, dinamismo com os personagens, legal, interessante. Só que eu acho um filme enrolado. Eu achei a parte do roteiro, do dinamismo do personagem, a cena final, o plot twist, eu achei totalmente irrelevante. Não tem quase nenhum nexo. Se você parar para raciocinar, tem vários furos de roteiro. A parte do final eu achei ridícula, que não faz sentido nenhum. Se você parar para analisar, não era para ter acontecido aquela cena daquela forma, era para ter acontecido de outra forma, entendeu? Então, esse filme é um misto de sensações. Ao mesmo tempo que ele é um filme bom, que ele agrega coisas e te deixa imergido, ele te deixa pensando, puta, podia ter feito coisas melhores, desenvolvido melhor a trama do que fizeram nesse. Então, pra mim, por isso, ele não é um filme tão bom. Ele deixa a desejar. Dos filmes que eu assisti de terror, que eu assisti quase todos que estavam em exibição, só não assisti Invocação do Mal ainda. Pra mim, deixou a desejar em vários parâmetros. Pra mim, Traga de Volta, o Faça Ela Voltar, toda hora eu troco o nome do filme. Faça Ela Voltar é um filme muito melhor. Ele é um filme muito mais impactante, te causa muito mais imersão e ele é muito mais coeso que esse filme, entendeu? Uma coisa que é interessante nesse filme também é a parte do final, que se parar pra analisar, mesmo eles conseguindo resolver o problema da bruxa, o moleque ter trazido as crianças para matarem a bruxa, ter todo o desenvolvimento, ele causou um final impactante porque ninguém saiu bem dessa história. O pai do moleque ficou traumatizado por causa que essa bruxa ela consegue tirar tempos de vida da pessoa, a pessoa começa a vegetar porque não tem muito tempo de vida, então é um final bem trágico, não tem um final feliz, se você parar para analisar. E por isso eu vou dar uma nota 6, não passa muito disso, pelos pontos positivos, mas deixa a desejar em vários momentos. Esse aqui é bem esquecível, é bem mais ou menos, mas se você curtiu a minha review, comenta aqui como é que foi a sua percepção pra esse filme, qual é o melhor filme de terror pra você, deixa aqui nos comentários. Se você assistiu os outros filmes, coloca aqui o que eu tenho que agregar nos próximos conteúdos, qual o conteúdo que eu tenho que falar. E se você curtiu, realmente deixa like, isso ajuda demais e hype o vídeo. Valeu galera, tamo junto. Não esquece de dar o like e seguir o canal.